Olá, aqui é a Alessandra Luizari e nesse vídeo eu quero te ensinar a ter uma comunicação mais assertiva e mais efetiva com os seus filhos. De maneira que quando você for comunicar alguma coisa para eles ou pedir alguma coisa para eles, esses momentos não sejam tão estressantes nem para você e nem para eles. E não importa a idade que eles tenham. Então eu separei aqui 7 itens para a gente observar, para a gente se atentar quando a gente for então conversar com os nossos filhos, principalmente quando a gente for pedir alguma coisa para os nossos filhos. E o primeiro deles é que a gente seja claro, específico e objetivo no que a gente está querendo comunicar. Por exemplo, vamos supor que a tarefa de lavar a louça depois da janta é do seu filho. E você viu que ele não fez o que ele tinha que fazer, e você viu aquela louça lá, a pia daquele tamanho, e você vira então pro seu filho e olha, pra pia, olha pra ele e fala assim: eu já não tinha dito que era pra você lavar a louça? Olha como essa louça, olha como essa pia tá horrível, olha o cheiro, olha isso, olha aquilo, já não tinha dito isso pra você? Quando a gente faz isso, a gente, além de alongar, a frase que a gente ia dizer, a gente não está dizendo exatamente o que a gente quer. Eu estou comunicando um sentimento, que eu estou frustrada ou que eu estou brava, que ele não fez o que deveria fazer, e eu estou comunicando a minha insatisfação com essa situação, mas eu não estou dizendo o que ele tem que fazer. Se eu simplesmente chegasse para ele e dissesse assim: levanta daí e vai lavar a louça agora, já ia comunicar o que eu queria. Não ia prolongar a conversa, ele ia entender exatamente o que eu estou querendo dizer, porque quando eu comunico o meu sentimento, a minha frustração com relação a essa situação, eu estou subentendendo que ele vai entender aonde eu quero chegar, né? Mas principalmente quando a gente fala do sexo masculino, se seu filho for homem, ele não tem essa facilidade de perceber aonde você quer chegar com aquilo. O que ele vai visualizar? Ah, minha mãe tá só reclamando aí. E além de estressar ele, além dele não ir fazer o que você quer, isso vai estressar muito mais você, né? E de repente pode até chegar ao ponto que você vai reclamar, ele vai brigar, você vai ficar cansada com essa situação, você vai lá e faz. Esse é um outro erro que eu não vou comentar aqui nesse vídeo. Mas então, seja claro, específico e objetivo no que você quer comunicar. E mesmo em situações que você vai simplesmente informar alguma coisa, né? Alguma situação que aconteceu, ou combinar alguma coisa, né? Então seja o mais específico possível. Antes de você simplesmente dizer o que você quer dizer, pare e pense, fala: vou estar sendo específico aqui? Vou estar sendo claro e objetivo aqui? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não omita o sujeito da frase. E não precisa entender de português aqui, não. O que é não omitir o sujeito da frase? Quando a gente diz, por exemplo, frases como: ah, você vai lá depois. Tá, lá aonde? Depois do quê? Esse também é uma frase típica que a gente subentende que a pessoa ela tá com o mesmo pensamento que a gente naquele momento. Mas nem sempre é assim, né? Tem momentos que eu vou estar com aquele assunto na cabeça. Eu sei do que eu tô falando. Eu sei aonde é lá, eu sei depois do que eu estou falando, mas a outra pessoa sabe. E isso cabe não só para filhos, né? Para tudo. Então eu já tive dificuldades na minha vida pessoal de quando eu omitia, o sujeito da frase, eu combinei uma vez um encontro com uma pessoa e a gente tava lá no horário combinado, mas em locais diferentes. Por quê? Porque a gente não conseguiu se comunicar de forma assertiva. A gente disse o tal lá, e o lá ela achou que era um lugar e eu achei que era outro lugar. E nenhuma das duas, foi um erro de ambas as partes. Nenhuma das duas conseguiu ser clara e objetiva e passar essa comunicação efetiva para outra. Então não omite o sujeito da frase, a não ser que você já esteja no meio da conversa, onde o assunto é, por exemplo, lugar X. Claro que você não vai ficar repetindo o nome do lugar
a cada frase, né, que você vai dizer. Ali sim você sabe que ambas as partes estão concentradas naquele lugar, naquele assunto. Mas quando você for falar uma frase isolada, não omite. Fala onde é o lugar que você está pensando, fala o que é depois do que, né? Então, observa também antes de você formular as frases, ou mesmo depois fala, poxa, será que eu comuniquei certo aqui? E se for preciso, reformula essa frase. Então, não omita o sujeito da frase. Terceiro ponto, explica o porquê, né? Você está pedindo alguma coisa para alguém. Por exemplo, o seu filho pequeno está pulando da escada e você não quer que ele pule mais, porque você está vendo que ali existe uma situação de perigo iminente. Simplesmente dizer para ele, não pula da escada, não vai resolver. Diz o porquê você está pedindo isso para ele. Fala, filho, não pula da escada, porque senão você pode se machucar lá embaixo. É simples, mas a gente tem mania de não dizer o porquê. Por quê? Porque ele tem que saber que a mãe sabe o que está falando. Não é assim que funciona. Simplesmente você explicar o motivo, porque você está proibindo ele de ir a algum lugar, ou porque você não vai dar o doce que ele quer agora, ou porque ele não pode fazer tal coisa, ou que é para ele fazer determinada coisa, simplesmente explicar o motivo vai fazer ele entender que, poxa, aquilo é importante. E ele vai acatar. Na maioria das vezes ele vai acatar. Talvez em alguma situação, principalmente se o seu filho já for adolescente, ou se você estiver conversando com um adulto, talvez você precise explicar um pouco mais. Mas, principalmente quando é criança, eles acatam. Agora, não dizer o motivo gera para ele uma dúvida. Falar, pra que ela está me falando isso? Isso não é importante. Não que a criança racionalize tudo isso, mas ela simplesmente não vê a importância naquilo que você está falando e ignora. E isso gera um conflito mais tarde entre vocês. Com certeza você vai acabar brigando com ele até ele acatar o que você está dizendo, quando você poderia ter prevenido toda essa situação. Quarto ponto, empatia. O que era mesmo a tal empatia? Se colocar no lugar da outra pessoa, né? Se coloca no lugar da pessoa com quem você está conversando. Seja seu filho, seja seu marido, esposa, seja uma pessoa do trabalho, não importa. Para e pensa, será que essa pessoa está entendendo o que eu estou querendo dizer para ela? Né? Será que ela está compreendendo a importância dessa situação? Ou será que eu preciso mudar aqui algumas palavras para tornar isso para ela mais claro? A gente entender e adequar, né, a nossa linguagem para aquela pessoa que a gente está conversando com ela é extremamente importante. Porque às vezes o que eu estou dizendo é muito claro para mim, mas e para outra pessoa? Será que se eu estiver conversando com uma pessoa que é extremamente culta e eu disser palavras muito banais, será que ela vai compreender? Ou será que se eu sou a pessoa culta da conversa e a outra pessoa não tem tanto estudo assim, e eu começar a usar palavras muito difíceis, será que ela vai compreender? Ou se eu começar a dizer palavras muito rebuscadas para uma criança de 5 anos, será que ela vai compreender? Então eu preciso adequar a linguagem ao meu público, né? E eu preciso, como que eu faço isso? Parando e pensando, será que ele está entendendo? Se coloca no lugar daquela pessoa, e se fosse você a pessoa que estivesse recebendo a informação, mas com o mundo dela, né? Com a idade dela, com o sexo dela, com o contexto dela, né? Em algum momento do curso Reconectando Pais e Filhos, eu já falei para vocês sobre o pressuposto de que mapa não é território. Né? O que significa isso? Cada um tem a sua visão de mundo. E eu preciso, então, adequar a minha linguagem à visão de mundo da outra pessoa. Né? Então, na verdade, esse já seria o quinto ponto. Mas o quarto e o quinto, eles se complementam. Né? Eu uso a empatia e eu adequo a minha linguagem para aquela pessoa que eu estou conversando com ela. Né? Empatia é a gente realmente se colocar no lugar da outra pessoa. E aí cabe falar também que as pessoas elas têm estilos de aprendizagem diferente, né? O estilo de aprendizagem visual, auditivo ou sinestésico, ele fala o que pra gente? Que essa pessoa ela capta as informações, né,
de uma determinada maneira. Se a pessoa é muito visual e você está trazendo para ela um trabalho muito manual, talvez ela não vá compreender o que você está pedindo para ela. Então volta nessa aula, né, onde eu ensino os estilos de aprendizagem e tenta perceber qual que é o estilo de aprendizagem dessa pessoa que eu estou me comunicando. Com certeza, se essa pessoa for realmente seu filho, você já vai saber, né, se ele é visual, auditivo ou sinestésico, e aí você adequa a essa sua linguagem também. E esse já é até o próximo ponto. 60% da nossa comunicação não está nas palavras que a gente diz, mas está na maneira como a gente se expressa, né? Se eu estou movimentando a mão, se eu estou fazendo uma expressão, se eu estou olhando para um lado, para o outro, né? Então, tudo é comunicação. A minha expressão corporal, ela diz muito mais do que propriamente as palavras que eu estou dizendo. Então, se uma pessoa ela é visual, você precisa envolver, né, essa linguagem corporal para que ela entenda de uma maneira visual. Se ela é auditiva, você então também vai se comunicar, se expressar dessa maneira auditiva. E o sinestésico, mais ainda, né? E por fim, o último ponto que eu separei para vocês é: sempre formula as frases de maneira positiva, né? Então, sempre comunicando o que você quer da pessoa e não o que você não quer. O nosso cérebro, ele não interpreta a palavra não. A gente não interpreta a palavra não. Se eu falar agora para você pensar numa letra azul de bolinha branca, e essa letra é a letra A, mas ó, não pensa numa letra A de azul de bolinha branca, não pensa. O que vem na sua mente? A letra A de azul de bolinha branca. Por quê? Porque primeiro eu preciso pensar no que você me disse, para depois interpretar que, poxa, eu não posso pensar. Então primeiro a imagem vem, depois eu falo, não, vai embora daqui. Só que até lá eu já pensei, né? A imagem já veio na minha mente. Então quando eu quero alguma coisa, eu preciso dizer o que eu quero. Por exemplo, se o seu filho tá brincando, sei lá, com algum brinquedo, com alguma coisa que você achou perigoso, ou se ele está sentado em algum lugar que você não queria que ele tivesse sentado, em vez de você dizer para ele, olha, não faça isso, não senta aí no sofá agora porque eu tô limpando. Você até, né, usou um dos pontos anteriores que foi explicar, mas dizer que não é para ele sentar no sofá agora porque você está limpando, ele vai falar, tá, e o que eu faço, né? Então, em vez de você dizer isso, fala, filho, senta agora naquela outra cadeira, por favor. Percebeu que tirou o não da frase e o foco é diferente, né? Eu tô usando exemplos muito simples, que é para você entender que a gente pode usar isso em qualquer situação. Então, eu coloco o foco no que eu quero. E eu simplesmente deleto o que eu não quero. Então ele vai fazer com muito mais facilidade, principalmente se ele estiver distraído lá com alguma coisa. A nossa tendência quando a gente está distraído é simplesmente fazer o que as outras pessoas falam pra gente fazer. Agora, se eu disser o que eu não quero, não vai surtir efeito nenhum. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender aí aonde estão as suas falhas, né, na comunicação. E você aplicando tudo isso, tenha certeza que você vai conseguir uma comunicação mais efetiva e com certeza você vai economizar muito estresse dentro de casa, em qualquer lugar, na verdade, que você tiver. Se você ainda não me conhece, meu nome é Alessandra Loisari e eu ajudo mães a se reconectarem com seus filhos através da aplicação da inteligência emocional e dos princípios da liderança no lar, criando assim filhos mais saudáveis emocionalmente, mais preparados para os desafios da vida adulta e mais felizes.